Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus sempre dá uma resposta às nossas orações e junto dele tudo sempre fica bem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nos momentos de angústia, nós sempre lembramos de Deus. Diferente dos momentos de prosperidade ou quando as coisas estão tudo bem. Normalmente, quando os nossos sonhos se realizam, dificilmente a gente para agradecer ao Senhor. É tanta euforia, é tanta coisa querendo ser contada a outras pessoas, que às vezes a gente acaba esquecendo Deus. E nisso tudo, o dia a dia, a rotina, o cansaço, eles vão atropelando as coisas. E quando nós percebemos, tudo já mudou novamente. As coisas que eram certeza, hoje já não são mais. As coisas que nós costumávamos ter, hoje já não temos mais. E são nesses momentos, onde parece que o mundo inteiro está caindo ao nosso redor, que nós nos ajoelhamos. Nós paramos para pensar na vida, paramos para pensar em Deus, buscamos o seu auxílio. Quando nós começamos a ler a Bíblia, e eu sempre falo, leia a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo de Israel, eles fizeram isso diversas vezes. Deus vinha, abençoava o povo. Eles estavam com a prosperidade na mão, esqueciam de Deus, começavam a idolatrar e a adorar outros deuses. Deus retirava sua bênção do povo e a destruição começava novamente, até que eles lembravam novamente de Deus, e isso se tornou um ciclo. E o que revelava o pecado desse povo? Era justamente a palavra de Deus, porque não tem como a gente acordar e falar, bom, isso é transgressão, isso não é, sem ter uma maturidade espiritual, sem entender o que é o pecado. E o que é o pecado? Pecado é desobedecer a Deus, é todas as vezes que eu coloco a minha esperança nas coisas e não no Senhor. Pecado é eu roubar a glória de Deus, é eu achar que pelo meu esforço eu fiz alguma coisa. É interessante quando nós olhamos Adão e Eva, fica muito bem claro. Deus disse, olha, não coma do fruto dessa árvore. E eles tinham uma única coisa que eles não deveriam fazer, todo o resto eles poderiam. E foi justamente aquilo que Deus pediu que eles fizeram, contrariando o que Deus disse. Isso é o pecado. E na nossa vida, nós também vivemos essa mesma analogia. E é a Bíblia que nos mostra quais são os frutos que nós não devemos comer, senão nós morreremos. Senão o mal ele vai permanecer na nossa vida. E todas as vezes que nós oramos para Deus, a oração é uma forma de arrependimento, de entrega. Quando nós oramos para Deus, nós estamos reconhecendo. Só que a nossa oração não pode ser simplesmente pedir. Ah, Senhor, me abre as portas do emprego. Ó, Senhor, faça o meu casamento voltar. Ó, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Não. O começo de toda a oração precisa ser arrependimento. Precisa ser reconhecimento. Porque se a minha vida está saindo tudo errado, uma coisa é fato, eu não estou obedecendo a Deus. Porque se eu estivesse obedecendo a Deus, as coisas estariam diferentes. Então quando nós chegamos ao ponto de orar para Deus, para que Ele faça um milagre, é porque as coisas saíram totalmente do controle. E certamente que isso aconteceu por quê? Porque Ele tirou a bênção da nossa vida, porque nós colocamos a esperança nas coisas que não eram de Deus. Se a gente vai lá em Jeremias 42, versículo 2, 3 e 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por esses que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora
somos poucos. Como você está vendo, ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Jeremias, ele era um profeta. E pensa num cara que foi perseguido. Pensa que tudo que ele falava era rebatido, era contestado, foi colocado na cadeia. Até que os babilônicos chegaram e conquistaram a parte de Israel e ficou pessoas ainda lá. E ele era tido como uma pessoa de Deus. Apesar dele falar o que as pessoas não queriam ouvir, eles conseguiam enxergar que para ele poder ter suportado tudo aquilo que ele suportou, era porque Deus estava na vida dele. Então, quando eles olhavam tudo à volta deles, e é interessante quando você vem no começo, em Jeremias 42:1, ele vai dizer assim, olha, desde as pessoas mais importantes até as pessoas mais simples chegaram nele. Então era um consenso do povo que por eles já não estava dando mais certo e que eles precisavam de alguém maior que eles. E quem era esse alguém? O Senhor. Então eles chegaram lá, por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido, ore ao Senhor Deus por nós, por esses que foram deixados nessa terra. Por que eles mesmos não oraram? Porque eles sabiam que eles estavam em transgressão, que eles estavam em pecado. Ao invés de se arrependerem e se voltarem para Deus e reconhecerem que o que eles fizeram era mal, não, eles foram buscar um amuleto espiritual. Foram buscar Jeremias. Não existe como Deus fazer uma bênção sem que as pessoas elas mudem de vida. Então você está aí querendo pedir uma oração e está com a vida toda torta. Você acha que porque eu peço ou porque alguém de Deus pede, Deus ele vai te dar alguma coisa sem que você se arrependa, sem que você se converta, sem que você dê glória a Deus, nem nada? Você acha que se você é um usuário de droga, você é uma coisa que tudo que pega destrói, eu vou orar, Deus vai te dar dinheiro para você usar mais droga? Então assim, não faz sentido às vezes o que a gente pensa e a forma que Deus age. Então nós temos que entender que o fruto da oração primeiramente é o quê? É o arrependimento. É a mudança de vida, é a confissão. Então quando você ora, como você ora? Você ora pedindo para Deus perdão? Você ora pedindo para Deus o quê? Como é a tua conversa com Deus? Então quando eu aprendo a reconhecer o meu pecado, eu dou espaço para Deus poder se manifestar na minha vida. Por quê? Porque o único que pode perdoar pecado é quem? É Jesus Cristo. No passado, quando eles precisavam do perdão dos pecados, eles precisavam de um sacerdote e precisavam oferecer animais em sacrifícios. Então é como se aquela festa ou aquele ato fosse em comemoração ou em celebração de alguma coisa. Então aquilo simbolizava alguma coisa. E cada deus do passado, eles ofereciam algo diferente. Tinham deuses que nos rituais eles ofereciam pessoas, os seus próprios filhos. Tinha outros que era prostituição. Então, quando a gente lê a palavra prostituição na Bíblia, tá ligado a esses templos pagãos, onde o sexo ele era utilizado como uma forma de oferecimento às coisas a Deus. Hoje nós não vemos mais esse tipo de coisa, mas as palavras estão lá. Por um acaso você vai pegar o corpo de Cristo e se unir ao corpo de uma prostituta? É a prostituta do templo pagão. Então, quando nós começamos a entender um pouquinho melhor como era a cultura daquela época, como eram as cidades onde eles andavam, como eram os costumes, nós percebemos que Deus já alertava sobre as coisas faz muito tempo. Então eles chegaram para Jeremias e falaram: Jeremias, não está dando certo. Nós reconhecemos que alguma coisa mudou. E por que eles pararam para pensar nisso? Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Então, se eles tivessem continuado sendo muito, eles teriam buscado o Senhor? Ou eles estavam incomodados que cada vez eles estavam sendo menores? E como o exército
da Babilônia estava chegando neles, as cidades elas eram sitiadas, então o exército ficava fora. E normalmente o que acontecia dentro dessas cidades? Eles passavam fome, tinha doenças, e certamente que eles iam ter que lutar e eles iam para a guerra. Então eles estavam ali já numa mentalidade sofrendo antes de acontecer, porque é o que estava acontecendo em todas as cidades. Eles falaram, bom, vamos recorrer para Deus, porque nós já não temos mais pessoas, nós já não temos mais recurso, nós não temos mais nada. Então a solução ou vem de Deus ou nós vamos para outro lugar. Ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Então olha que a oração é um pedido de direcionamento. Primeiro eles reconheceram que a vida deles, longe de Deus, estava totalmente destruída. E eles sabiam que o direcionamento de Deus poderia colocar eles no lugar certo de novo. Então quando nós oramos para Deus, nós devemos orar justamente para isso, para que Deus ele venha até nós e nos dê um direcionamento. Onde mais nós podemos ter direcionamento? Na palavra de Deus. Então, ao invés de você ficar orando para Deus pedindo direcionamento, busque o direcionamento por si só todos os dias. Nós devemos recorrer à oração na última instância, porque se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, a oração passa a ser algo diário, passa a ser algo do dia a dia, da rotina. Você está fazendo uma coisa, você já está conversando com Deus porque é com o Espírito Santo. Essa oração, do jeito que eles estão fazendo, é uma oração de aproximação, onde, olha, o seu Deus vai nos trazer, o seu Deus vai fazer. Nós reconhecemos que a nossa vida está ruim, que as coisas não estão boas. E nós queremos uma mudança. Então, aquilo que Deus falar, nós vamos seguir. Quantas vezes você já orou falando, Deus, o que você falar eu vou fazer? Ou não? Deus não fez o que você quer, aí vai na macumba, aí vai lá não sei na onde, vai no tarô, vai nesses negócios que fica cartazinho no poste. E aí? Ah, faz lá simpatia, faz não sei o quê. Ou se não, vai lá importunar a pessoa, fica perseguindo a pessoa, fica stalkeando a pessoa. E aí? O que será que é melhor? Seguir os teus instintos ou seguir a Deus? A terra já estava arrasada por quê? Porque eles estavam seguindo a Deus ou seguindo os seus próprios interesses? Então, enquanto você continuar seguindo os teus interesses, cada vez a tua vida vai afundar mais. E eles tinham consciência disso. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecemos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Gostemos ou não. Você vai ler a palavra de Deus gostando ou não. Não é para beber, não é para beber, não é para fumar, não é para fumar, não é para fazer as coisas erradas, não é para fazer as coisas erradas. Gostando ou não, essa é a ordem que nós temos. Porque você já viveu até agora fazendo tudo o que você queria. Você está feliz? Está orgulhoso? Ou não? Ou fica culpando as pessoas, sente inveja, coloca a culpa em Deus, acha que as coisas deveriam ser diferentes, que Deus é injusto, porque isso, porque aquilo. Você tem 1 milhão de desculpas para explicar tudo sobre todo mundo, mas é incapaz de reconhecer a própria vida. Então a nossa vida ela começa a dar certo quando eu paro de olhar o que eu gosto ou não. E aqui está a frase de Jesus: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser conquistar a sua própria vida irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa irá achá-la. O que o homem pode dar a troco da vida verdadeira? E aí? Exatamente, gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor. Agora, será que as ordens de Deus são tão ruins assim? Será que aquilo que Deus tira da nossa vida não é justamente o que está nos escravizando? E o final ele entende, nós temos que obedecer. E o que é obedecer? É você não pecar. O que é o pecado? É desobediência. É simples. Às vezes a gente olha o pecado como uma coisa de outro planeta, é desobedecer. Até os nossos pais, quando a gente era criança e desobedecia, ele colocava a gente de castigo. Mas eles faziam isso porque eles queriam nos punir? Ou não, para que nós aprendêssemos o que era o certo e o que é o errado? Porque sempre que a gente desobedece o nosso pai ou a nossa mãe, não era para fazer algo bom, era para fazer algo ruim.
Olha para você ver como o diabo, ele entra na nossa cabeça e dá uma percepção totalmente distorcida. Porque às vezes você tá falando, ai, gostemos ou não. Ai, porque, cara, não tem nada de ruim naquilo que Deus oferece. Tudo é bom. Deus é o amor. Só que não. Você acha que você, dentro da tua maturidade, sabe o que é bom e o que é ruim. Olha a tua vida. Você acha que uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado tem pensamento suicida? Você acha que uma pessoa que é certo ou errado não consegue nem comer de forma sem ser compulsiva? Come até passar mal, bebe até vomitar, sabe? Faz as coisas que só prejudicam, é uma vergonha. E ainda acha que sabe, tem humildade. Olha, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu quero saber. Gostando ou não, eu sou o que eu sou um mentiroso, eu sou um desgraçado, porque se a graça não tá na minha vida, eu tenho desgraça. Pô, se eu apareço na vida das pessoas, eu só destruo. Aonde eu coloco? E eu me recordo que eu tinha amigos que quando a gente se encontrava, é ele que tava com a droga na mão ali, ele que distribuía. E ele era o ruim? Não, porque eu tava no meio das pessoas erradas. E então eu também fazia parte. Não tem como a gente encontrar um errado como todo mundo é errado. A culpa não é dele, a culpa é minha. Eu escolhi mal os lugares que eu tava. Eu não conhecia Deus, eu não me posicionei. Eu não disse não. E aí? Aí a culpa é do outro? Não, a culpa é minha. A culpa é minha. E beleza, Jeremias foi lá e fez o que eles queriam. Ele orou a Deus. Aí vem a pergunta. Deus respondeu na hora? Jeremias já teve porque o Senhor está me dizendo, ou não? Ou levou um tempo? Porque o que a gente mais vê é pessoas dentro da igreja lá fazendo oração e já dando revelação e já tá... E todo dia tem. Vocês há de convir comigo que Jeremias era um profeta de Deus, era uma pessoa que vivia amando de Deus. Olha o que a palavra de baixo diz, lá em Jeremias 42, 7, 10 a 12. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não a arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nesta terra. Quantos dias se passaram entre Jeremias orar e Deus responder? 10 dias. 10 dias. Se a gente pega o profeta Ageu, Deus falou 3 vezes com ele. E na igreja não falta revelação. Será que vem de Deus mesmo? E Deus, ele fala que eu tenho que examinar todas as coisas, porque se for um profeta de Deus que estiver falando, o que ele falar vai acontecer. E você acha que o problema é com você. Deus, quando ele faz uma revelação, ele cumpre. Ele cumpre. Então olha como fica evidente uma coisa, que nesses 10 dias que eles conversaram com Jeremias, será que eles não ficaram apreensivos? Será que eles não ficaram orando? Será que eles não ficaram jejuando? Será que eles não ficaram guardando? Ou será que eles começaram a buscar uma outra alternativa porque Deus estava demorando? E qual seria a outra alternativa? Fugir para o Egito. Qual que vocês acham que vai ser o desfecho disso tudo? Você acha que eles vão obedecer como eles prometeram ali em cima para Deus? Ou eles pediram para Deus no momento de desespero? Ó, Senhor, nos ajuda. E aí achou que Deus estava demorando e que Deus não estava fazendo nada. Eles mesmos foram encontrar uma outra solução nesse meio tempo. Mas o Senhor Deus falou comigo: se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. E aqui vem uma pergunta. Bom, se Deus vai edificar e não destruir, era ele que estava destruindo? Não, Deus tirou a bênção. É a mesma coisa, você está com uma luz acesa. Quando apaga a luz, o que vem? A escuridão. Foi Deus que mandou a escuridão? Não, é a ausência da luz que causa a escuridão. É a ausência da graça que causa a destruição. É a ausência da misericórdia de Deus, do arrependimento que causa tudo isso que nós temos na nossa vida. Então, todas as vezes que nós estamos vivendo ao lado do Senhor, a nossa vida vai melhorar. E a gente acha que isso vai ficar lá para sempre.
que você não precisa mais buscar, que você não precisa mais fazer, que você não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa ouvir o devocional, que não precisa se converter, porque orou e o marido voltou, a mulher voltou, porque o emprego apareceu, porque agora nós temos dinheiro, porque não sei o quê, e naqueles 10 dias estava orando de joelho no chão, recebeu a graça, tchau Jesus, tchau, benção, vou viver a minha vida, já perdi tempo demais com isso. O que vai acontecer depois? Vai vir a desgraça de novo. A vida é feita de momentos tristes e felizes. Exatamente. De quem pega e solta na mão de Deus o tempo inteiro, não tenho dúvidas que a vida será desse jeito. Plantarei e não arrancarei. Então olha como a presença de Deus garante certas coisas. Primeiro, edificação. Aquilo que estava destruído vai ser construído. Aquilo que tinha, graças a Deus, não vai ser desfeito. E aí? Tá começando a entender o que tem acontecido na tua vida? Por que parece que as coisas sempre se repetem? Porque você não aprende. Você não aprende com os seus próprios erros. Deus não é uma coisa que nós deixamos no meio do caminho. Ele é a razão do prédio ficar edificado. Ele é a razão da relação continuar. Ele é a razão do amor existir. Deus é a felicidade. Deus é o consolo. Deus é o Salvador. E isso que nós estamos falando só de vida nessa vida, sem levar em conta a eternidade, que é muito pior. Você está sofrendo e não está aguentando hoje, que não é nada comparado ao por vir. Você deveria estar preocupado com outras coisas. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Você acha que Deus fica feliz por ficar longe de nós? Você acha que Deus fica feliz por ver tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que Ele deu sendo destruído? Eu não sei se você já deu alguma coisa para alguém. Deu de coração mesmo, e essa pessoa ela destruiu aquilo que você deu. É triste. Nossa, como é triste. Como é triste. É como uma pessoa que tem um filho que é usuário de droga, que entra todo dia a roubar algum móvel de dentro da casa. Rouba a televisão da sala, que é a única diversão muitas vezes do pai e da mãe. Começa a roubar todas as coisas e é sempre aquela dor de cabeça, é sempre aquele tumulto. É a mesma coisa. Você acha que alguém fica feliz com isso? Por mais que essa pessoa saísse na rua e alguém batesse nela, que ela fosse prejudicada, que alguém fica feliz com isso? Ele merece. Ele roubou as coisas do pai e da mãe. Ninguém fica feliz com isso. Porque ninguém queria que ele estivesse vivendo naquela condição. E Deus fez tudo por esse povo. Deus fez tudo por nós. Deus sacrificou o seu filho para que nós tivéssemos um caminho. E às vezes a gente nem entende isso. Nem entende o que Deus. Não tenham mais medo do rei da Babilônia. O que é o medo? É a ausência de Deus. Quando Deus está conosco, nós temos coragem. Então, ainda que o rei da Babilônia tivesse um grande exército, nós sabemos que o poder de Deus é muito maior. Então, a confiança que eu tenho que estar em Deus tem que estar além das circunstâncias e das coisas que eu imagino, pois eu estou com vocês. Então, se Deus está conosco, nós não sentimos medo. Se nós estamos sentindo medo, é sinal que Deus não está conosco. Se Deus não está conosco, é por quê? Porque o pecado está na minha vida. E o que é o pecado? A desobediência. Então, o que eu preciso fazer? Me arrepender e começar a obedecer, gostemos ou não. Porque o que vai causar? Deus vai estar na minha vida, eu já não vou sentir mais medo, eu vou ter confiança, eu vou ter esperança, eu vou sentir o amor, eu vou sentir a felicidade, eu vou ter o domínio próprio. E assim as coisas elas vão melhorando de uma forma que nós nem imaginamos. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Então, quem vai fazer o milagre? É Deus. É pela força dele? Não. É porque eles têm um grande exército? Não. É porque ele tinha um melhor tratamento? Não. As coisas acontecem como tem que acontecer. Você tem o tempo necessário para amar todas as pessoas, mas aqueles que não amam diariamente sempre acham que Deus é injusto e que Deus poderia ter feito algo diferente. Você acha que a vida é feita para a gente viver 100 anos? Ou vive muitas vezes 100 anos quem não aprendeu com os próprios erros? Porque se eu já entendi que Jesus é o meu Salvador,
se eu já entendi a obedecer ao Senhor, se eu já estou pronto para ser salvo, não tem razão de eu estar vivo. A vida não é aqui para a gente ficar brincando, não. Nós estamos aqui numa batalha espiritual, nos posicionando. E sempre é dia de partir, sempre. Nós não podemos controlar e também não podemos culpar nada. Você acha que aquelas pessoas que partiram no Covid, partiram por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus quer a destruição? Não, já cumpriram o propósito. Então, não tem engano nos planos de Deus e não tem um culpado. Então eu tenho que estar preocupado com quem? Com a minha história, com as minhas coisas, com aqueles que eu estou ajudando a ficar mais perto do Senhor. Terei pena de vocês e farei com que Ele tenha também e deixe que viva nessa terra. Então, Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Nós falamos disso esses dias. Agora vem a pergunta. Depois de pedir para Jeremias, depois de Jeremias dar as ordens de Deus, você acha que eles fizeram o quê? Fugiram para o Egito. Fugiram para o Egito. Não quiseram acreditar em Deus, não quiseram acreditar que Deus podia fazer um milagre, nada. E ainda levaram Jeremias junto. E Jeremias chegando lá disse, olha, tudo aquilo que vocês tinham medo vai acontecer aqui. Vocês tinham medo das doenças, vai vir doença. Vocês tinham medo da guerra, vai vir a guerra. Vocês tinham medo de passar fome, vocês vão passar fome. Não adianta vocês fugir, porque aonde você estiver, o pecado vai junto com vocês. Então não é o lugar que a gente está, é o comportamento que a gente tem. Não é achando que você vai mudar de casa, ou mudar de vida, ou mudar das coisas, que as coisas vão mudar na tua vida. Se você não mudar o teu comportamento, não vai mudar nada. E eles buscaram de novo o caminho mais fácil. Ah, vamos fugir porque a gente garante que está vivo, pelo menos lá a gente está vivo. E olha o lugar que eles voltaram, para o Egito, da onde Deus tinha tirado eles novamente. Olha o loop. Voltaram lá para o começo, Deus tinha dado uma terra, Deus tinha dado tudo, eles abandonaram tudo aquilo, porque desobedeceram a Deus e voltaram no início. E viveram sempre nesse loop. Você quer que isso seja a tua vida? Todas as vezes voltando para o mesmo lugar. Tem uma passagem que fala que a porca lavada sempre volta ao seu próprio vômito. E é mais ou menos isso. Quando a gente não aprende o que é o pecado, que é desobedecer a Deus, quando nós não entendemos que insistindo nos mesmos erros não chegaremos em lugar nenhum, nós vamos novamente jogar fora o tempo que nós poderíamos estar vivendo coisas boas, vivendo coisas ruins. Deus sempre dá uma resposta às nossas orações. E junto de quem? Dele. Tudo fica bem. Sem Deus, aonde você estiver, você vai ser como Jonas, um problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, que você possa se arrepender dos teus pecados, que você leia a palavra de Deus. Não existe maior culpado do que nós mesmos. Todos aqueles que vivem longe de Deus fazem o mal, assim como nós o fazemos. Mas quando nós vivemos perto do Senhor, além de reconhecer os nossos pecados, nós aprendemos a perdoar, porque é o poder de Deus que está atuando nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.